cair, tá? Quando a começar a gravação. Boa tarde, pessoal. Dia 24 de junho de 2020, dia de São João hoje. Muitos lugares do Brasil hoje é feriado, né? Bem-vindo todo mundo, muito obrigado pela presença, pessoal. Temos bastante gente. Nós vamos iniciar esse formato aqui de seminários, que nós estamos chamando de seminários online de economia industrial e da inovação, tá? E a ideia é, neste espaço, que a gente faça eventos acadêmicos de discussão de textos e de apresentação de trabalhos em andamento. Tá? É com um imenso prazer que hoje a gente começa esse evento nesse formato com a Suelene, que vai apresentar esse texto aqui, que é um texto work in progress, chamado Related Variety, Unrelated Variety and the Regional Aspects of Technological Innovation in Brazil. Tá? Então, Suelene, faça uma apresentação de 20 e poucos minutos, tá? Depois a gente abre o microfone, abre para os debates, para a discussão. Tá bom, Suelene? A palavra é sua. Tá bom. Então, como o Renato falou, eu vou fazer a apresentação está em inglês, mas eu vou fazer em português, tá? Então, peço desculpa só, porque eu fiz em inglês, porque era mais fácil, dado que o texto também está em inglês. É mais fácil fazer a apresentação em inglês. Como o Renato falou, então, esse texto, o título dele é Variedade Relacionada e Não Relacionada, e os aspectos regionais da inovação tecnológica no Brasil. Ele é coautorado pelo Renato, esse texto, pela Ariana, que está presente, e o Hermes e o Veneziano. Hermes e o Veneziano são da Unifesp, tá? Os professores da Unifesp. Bom, o principal objetivo do texto é investigar o impacto da variedade relacionada e não relacionada na inovação regional no Brasil. A gente divide a inovação regional de duas formas, em dois tipos, as inovações que a gente vai chamar de minor e as inovações que a gente chama de upper level. E, além disso, a gente olha se essas relações elas são moldadas pelos aspectos regionais. Então, esse é o principal objetivo deste paper. A gente tem um contexto e algumas hipóteses. O contexto, ele se inicia com toda aquela discussão sobre o papel das estruturas industriais para o desenvolvimento econômico e industrial e para a inovação, tá? Então, nessa discussão, o principal, o core deles é os transbordamentos de conhecimento. E aí vai ter uma literatura que diz, para o transbordamento de conhecimento, são aquelas estruturas especializadas que vão fazer com que se gere mais transbordamentos, que são importantes para a inovação, enquanto que tem um outro grupo que diz, não, olha, na verdade são as estruturas diversificadas, que vai gerar mais transbordamentos, que são importantes para a inovação. A literatura empírica, nesse contexto, ela encontrou diversos resultados, tanto para o lado da diversificação quanto para a especialização. Então, ela é bastante inconclusiva. Um grupo de estudiosos diz que parte disso está ligado às formas de análise, ao nível de análise, em que alguns níveis eles vão favorecer as estruturas especializadas, enquanto que outros níveis favoreceriam as estruturas diversificadas, mas no geral, para a inovação em si, o que se encontra é que a diversificação seria mais favorável para a inovação. Nesse contexto, em 2007, Franklin vem e fala assim, mas a questão aqui não é essa, a questão é que a gente tem que entender a diversidade baseada no grau de relatedness, no grau de relação da base de conhecimento. E esta relação, ela pode ser separada em dois grupos, no que eles chamam de variedade relacionada e não relacionada. Então, ele fala, olha, a gente vai ter, quando tem base de conhecimento relacionada, provavelmente a gente vai gerar mais inovação, e a não relacionada, talvez não. Então, a gente precisa separar o entendimento a partir do grau de relação da base de conhecimento.
Aí, a literatura empírica desse contexto, ela foi muito para a área de desenvolvimento econômico. Então, hoje, alguns autores, eles dizem, não, a gente precisa voltar porque a literatura inicial diz, e avaliar qual é o impacto mesmo da variedade relacionada e não relacionada para a inovação. Porque, no geral, a maior parte dos estudos empíricos que fizeram esse trabalho, eles focaram em desenvolvimento econômico e não em inovação. Então, esta é uma parte que a gente tenta cobrir da literatura, além do que, quando a gente encontra estudos, a gente encontra estudos para países desenvolvidos, que não é o caso do Brasil, né? Então, isto é uma das lacunas que a gente tenta preencher, voltar a discussão para a inovação e avaliar como é o impacto da variedade relacionada e não relacionada. No geral, para a variedade relacionada, a gente consegue ver que a literatura, ela diz que a variedade relacionada, ela tem um impacto positivo sobre a inovação, seja ela a inovação radical ou não. Uma literatura mais teórica, eu não sei se vocês vão conseguir ver toda a minha tela, ou está cortando? Deixa eu ler. Está cortando a minha tela ou não? Só a última caixinha ali embaixo. Pode continuar. Pode continuar, tá. Ela diz que essa relação da variedade, na verdade, a variedade não relacionada, ela vai ter uma relação diferente com diferentes tipos de inovação, e que provavelmente a variedade não relacionada, ela está mais associada àquelas inovações radicais. Então, esta é uma segunda hipótese que a gente tenta testar neste trabalho, quando a gente supõe que a variedade não relacionada está positivamente associada com as inovações radicais. Aqui, diferentemente da primeira hipótese, que a gente coloca na inovação como um todo, a gente separa para aquelas inovações que são radicais. Por fim, uma última parte, a gente mistura uma literatura mais recente que fala que essas relações, elas podem ser diferentes em diferentes regiões, que a gente não pode olhar para regiões core, né, as regiões mais desenvolvidas e as regiões da periferia da mesma forma. E aí a gente testa se essas relações, quando eu digo essas relações entre a variedade relacionada e a inovação, elas são moldadas pelos aspectos regionais. Então, é a terceira hipótese nossa que a gente coloca aqui. Deixa eu só... Foi, desculpa. Para fazer isso, a gente melhorou, né? Para fazer isso, a gente constrói uma base de dados. Essa base de dados, as duas fontes principais são os dados do NPI, tá? E os dados da RAIS. São as duas principais. A gente vai colocar outros dados, mas são as principais fontes de informação nossa, que são as duas principais fontes para construir os nossos indicadores. Eu vou falar para frente. Bom, a nossa variável dependente, a gente separa em duas, que como eu falei, a gente vai ter as inovações que a gente chama de minor e aquelas que são upper level. Como que a gente faz isso? Quando uma patente ela é protegida, quando você pede uma proteção, você pode pedir uma proteção de patente ou de modelo de utilidade. Qual que é a diferença dos dois casos? No geral, o modelo de utilidade, ele tem muito menos restrição do que uma patente. Então, a gente vai separar aqui o que é modelo de utilidade e o que é patente. Então, quando a gente falar upper level, a gente está falando do número de patentes. Quando a gente falar de minor, a gente está falando de modelo de utilidade. No geral, diferenças tempo de proteção, as restrições para patenteamento são menos rígidas para modelo de utilidade, você não precisa de uma classificação tecnológica, a patente é obrigatório você ter uma classificação tecnológica, enquanto que modelo de utilidade não. Então, o tipo de inovação regional a gente está separando desta forma. Como que a gente agrega? A gente agrega pelo número de
de invenções, no caso, né, de modelo de utilidade ou de patente na microrregião. A microrregião, a gente considera a microrregião do aplicante, num período de 3 anos. Por que a gente pega um período de 3 anos? Para que a gente tenha um pouco mais de volume, né? Então, a gente pega entre 3 anos estabelecidos, qual é o volume de patente, e divide pelo total da população do último ano. Qual que é o nosso período? A gente vai ter 4 períodos diferentes. A gente tem 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017. Se a gente olhar esses períodos, a gente vai ter 4 períodos de 3 anos consecutivos. Se a gente olhar, a gente sempre tem um período aí vazio. Esse período, um ano vazio. Este ano vazio vai ser o ano das nossas variáveis independentes. A gente faz isso para tentar evitar alguns problemas que a gente poderia ter, né, quando a gente analisa a inovação, problemas de simultaneidade e tal, a gente faz isso, essa lag entre a variável dependente e independente, tá? Quais são as nossas variáveis independentes? Bom, variedade relacionada e não relacionada. Como que a gente calcula a variedade relacionada e não relacionada? Para as duas, a gente usa o número de emprego. Então, o emprego nas atividades econômicas, tá? Qual que é o nível da atividade econômica? Para a variedade relacionada, a gente calcula a atividade econômica no nível de 5 dígitos. Então, a gente tem 310, no caso, subsetores, né, de atividades industriais. Então, a gente faz o quê? A gente faz um cálculo de um índice de entropia para cada 5 dígitos dentro dos 2 dígitos. Isso é a variedade relacionada. Variedade relacionada, como ela é construída, ela vai ser 0 se toda a estrutura industrial tiver concentrada num único subsetor, né? E próximo do máximo, que é de 3,52, se ela tiver a distribuição igualmente espalhada entre esses setores. Então, o que significa? Se você tiver uma variedade relacionada alta, significa que você tem uma distribuição muito parecida das atividades de emprego de cada subsetor. E o mesmo é válido para a variedade não relacionada, só que aqui a gente sobe o dígito, a gente vai para 2 dígitos, então ele está olhando para aquelas indústrias no nível de 2 dígitos, então quanto mais, da mesma forma, quanto mais próximo de 0, significa que eu tenho mais emprego num único setor, e quanto mais próximo do máximo, que para a variedade não relacionada é de 4,57, a gente teria uma distribuição mais uniforme, então a gente teria uma variedade não relacionada mais alta, isso que diz a literatura, que são calculados pelos índices de entropia, tá? A gente usa um vetor de variáveis controles, então a gente controla com uma dummy de sul-sudeste, por causa da desigualdade que a gente tem, a gente vai ver lá para frente, quando a gente for falar do modelo que molda essas regiões, uma dummy para se a microrregião tem presença de ensino público, de instituição de ensino público, aqui é uma dummy mesmo, tem ou não tem, então se ela tiver 10 ou 20 ou uma, a gente considera 0 ou 1, tá, para micro. O PIB per capita a gente usa, a gente controla o nível inicial de patente ou de modelo de utilidade, aí dependendo de cada modelo a gente calcula, a gente usa a variável dependendo, e o share do emprego na indústria de transformação. Então, a gente pega o total da indústria de transformação, divide pelo total geral em todas as atividades, incluindo todas as atividades mesmo, então é só o share. Então, como eu falei, microrregião, a gente está trabalhando, e o tempo das variáveis independentes, então vai ser 2000, 2006, 2010 e 2014, que são aqueles anos que não que não compõem o triênio da patente ou do modelo de utilidade, tá? Bom, aqui um pouquinho da distribuição regional de patente ou de modelo de utilidade. A gente pode ver que é bastante desigual, a gente sempre tem aquela concentração, a gente tem grandes vazios de modelo de utilidade ou mesmo de patente.
e a gente vai ter uma concentração na região sul e sudeste do Brasil. São as regiões que a gente vai encontrar maiores aplicantes de patentes ou de modelo de utilidade, tá? Para a variedade relacionada e não relacionada, a gente tem uma visão, é claro, um pouco menos concentrada do que de patente e modelo de utilidade, mas a gente ainda consegue ver que para a variedade relacionada e não relacionada, a gente tem uma concentração, o mais escuro, o vermelho mais escuro, seriam aquelas regiões, aquelas micro-regiões que apresentam maiores indicadores de variedade relacionada ou não relacionada. Primeiro mapa para variedade relacionada, o segundo para não relacionada. Então, a gente consegue ver que também a variedade relacionada, os valores, apresenta valores mais altos nessas regiões. Para o Brasil, para a variedade relacionada, a gente apresenta uma média de 1,8 e para não relacionada de 2,4. Se a gente olhar lá para aqueles valores máximos, a gente vê que a média está bem, ela é bem abaixo dos valores limites que a gente tem, porque a gente tem muitas regiões com valores muito baixos de variedade relacionada, né? Então, essas regiões brancas aqui têm valores bem baixos. As exceções vão ser capitais, que vão apresentar variedade relacionada nas regiões norte e nordeste, algumas regiões metropolitanas ou capitais. Então, a gente vai conseguir ver aqui em Manaus, Boa Vista, alguma coisa, Fortaleza, uma variedade relacionada mais alta ou menos, ou mais alta nas regiões, nas capitais, me desculpe. Então, a gente tem isso. Bom, os resultados do nosso modelo, aqui é primeiro o resultado que eu vou apresentar para a variedade relacionada. A primeira coluna é para patente, a segunda coluna é para modelo de utilidade, tá? Então, a gente vê que para as duas, tanto para a variedade relacionada, tanto para patente quanto para modelo de utilidade, ela é significativa e positiva. Isso significa que aquelas regiões que apresentam uma variedade relacionada mais altas, elas tendem a ter maior volume de inovação, tanto protegida por patente quanto por modelo de utilidade, tá? E se a gente comparar a magnitude desses dois indicadores, a gente vê que a variedade relacionada, ela tem uma magnitude maior para aquelas patentes que são protegidas por modelo de utilidade, para aquelas invenções que são protegidas por modelo de utilidade, o que sugere que a variedade relacionada, ela possa estar mais associada, ela pode trazer maior volume de inovações que são menos que são incrementais do que as patentes de upper level, né, que a gente chamou de upper level, que seriam as patentes. Já para a variedade não relacionada, a gente também encontra sinal positivo e significante para ambos os casos. Porém, se a gente olhar o coeficiente, a gente vê que o coeficiente ele é maior para a variedade, para as invenções protegidas por patentes, o que vai de acordo com o nosso H2, que sugere que a variedade não relacionada, ela está associada, ela tem um impacto maior naquelas invenções que teriam os caráteres mais radicais. Claro, aqui eu não estou dizendo que patente ela é uma inovação radical, mas ela tem um grau de invenção maior do que quando é uma invenção protegida por modelo de utilidade. Então, isso sugere corrobora com a literatura que diz que o tipo de inovação ele vai impactar na relação entre a variedade não relacionada. Então, esse é o nosso resultado geral. Então, a gente confirma tanto H1 quanto H2, tá? Para os aspectos regionais, a gente separa as regiões norte, nordeste e sul-sudeste, porque a literatura vem dizendo, olha, a gente não pode tratar as regiões desenvolvidas com regiões, as regiões periféricas da mesma forma. Será que as relações são as mesmas? Será que os aspectos regionais, eles também não moldam essas relações? Então, a gente olha, a gente separa
as regiões do sul, sudeste e do norte, sul e centro-oeste do Brasil, para olhar a média, tanto de patente quanto de variedade relacionada e não relacionada. Se a gente comparar, olhando para a média, não sei se vocês aqui, a coluna da média, a gente vai ver que a disparidade é bem grande entre sul e sudeste e o norte e nordeste. A gente tem 0,45 de média para patente, enquanto que a gente tem para o norte e nordeste 0,67. Então, a gente tem aí pouco mais de 7 vezes, em torno de 7 vezes o número de patentes na região sul-sudeste. E aí, a mesma coisa, não na mesma magnitude, mas a gente vai ter também as regiões norte e nordeste, como a gente viu lá naquele mapa, né? São as regiões que vão apresentar uma média muito menor de variedade relacionada e não relacionada. Então, será que se a gente rodar modelos separados para essas regiões, a gente encontra as mesmas relações? É isso que a gente começa a questionar, porque as relações podem ser diferentes, se a gente, dado que essas regiões apresentam baixa variedade relacionada ou não relacionada. Então, é isso que a gente faz, a gente roda os mesmos 2 modelos para sul-sudeste e norte e nordeste centro-oeste separado. De forma geral, os resultados são bastante semelhantes. Eles vão tanto para variedade relacionada, a gente vai manter a significância na variedade relacionada, tanto para patente quanto para modelo de utilidade. Porém, para variedade não relacionada, a gente perde significância no modelo de utilidade. Se a gente olhar aqui a quarta coluna. O que isso sugere? Que aquelas regiões que têm mais alta variedade não relacionada, para as inovações que são incrementais, a associação não se apresenta. Então, provavelmente, a gente não aumentar a variedade não relacionada para a geração de invenções protegidas por modelo de utilidade não traria benefício. Ao contrário, para as regiões do norte e nordeste, em que a gente precisa continuar subindo para gerar inovações incrementais, que seriam aquelas invenções protegidas por modelo de utilidade. Então, esse resultado confirma H3 para a gente, que mostra que as regiões, elas também podem moldar essa relação, né? Quando a gente perde a significância. Ela não acontece para variedade relacionada, mas para não relacionada, sim. Ela molda essa relação, tá? Bom, a conclusão rapidamente, a variedade relacionada, ela está associada às invenções como um todo, para variedade não relacionada também, porém, o efeito da variedade não relacionada, ela vai ser mais forte naquelas inovações que têm maior nível, né? Enquanto que o contrário acontece para a variedade relacionada, a gente vê um efeito um pouco maior para as invenções incrementais, né? E que a relação ela é moldada por aspectos regionais. Então, conclusão geral a gente confirma todas as nossas hipóteses. E aí, o que a gente pode fazer a partir disso, né? A gente pode fazer políticas regionais que podem ajudar na inovação como um todo. Então, de forma geral, o que a gente pode pensar, os policymakers, né, os gestores de políticas, como que a gente poderia, se a gente quisesse pensar em alavancar a inovação em certas regiões, a gente poderia pensar, vamos ampliar a base de conhecimento, vamos diversificar a base de conhecimento, seja ela diversificada ou especializada, seja ela relacionada ou não relacionada, de acordo com o tipo de inovação que a gente quer gerar ali naquelas regiões, e de acordo com o tipo de inovações que elas podem gerar também, dado que
que as regiões, que os aspectos das regiões, eles moldam essas relações. Então, no contexto geral, é isso. Quando a gente for pensar em política, a gente precisa pensar em políticas para que se diversifique a base do conhecimento, tanto de forma relacionada como não relacionada, mas a gente nunca pode esquecer dos aspectos regionais de cada uma delas. Acho que é isso. Eu não sei se foi muito rápida, eu não sei, eu não medi o tempo. Não, tranquilo. Bom. Tá no tempo. Obrigado, Suelene. Obrigado a tua apresentação. Vou compartilhar a tua tela. Vou parar, peraí. Pergunta aberta. Quem quiser fazer pergunta, à vontade. Eu parei de compartilhar? Não, ainda não. Não? Então, calma. Deixa eu ver como é que eu fiz. Foi. Posso começar, então? Pode começar. Suelene, então, peraí, preciso que o Renato me autorize. Foi, tô ouvindo, Paulo, pode falar. Vou falar. Tá bom. Parabéns, Suelene. Suelene e coautores, né? Muito interessante, muito legal o trabalho de vocês. Vou fazer só um comentário, assim, para estimular o debate e, na verdade, para entender um pouco melhor, porque confesso que não tive tempo de ler o trabalho. Você está usando a modelo de utilidade e patentes como uma forma de avaliar o impacto da inovação, se ela é mais radical ou incremental, né? E aí isso me levou a dois raciocínios, né? O primeiro é se modelo de utilidade, patentes é de fato uma forma de capturar essas duas coisas, a incrementalidade e a radicalidade das invenções. Uhum. Eu costumo ver isso na literatura como citações, enfim, eu sei que também que a base do NPI não tem dados de citações e tudo, mas uma questão que fica. Queria que você explorasse como que vocês vão lidar com esse questionamento possível depois da publicação, da tentativa de publicação, né? E a segunda questão é o aspecto setorial, como que vocês vão trabalhar com essa discussão também, melhorando os controles aí para o setor, né? Porque me parece que nessa discussão, você dividindo a estrutura produtiva em regiões, vai ficar muito evidente que a decisão de modelo de utilidade ou patente vai ser muito determinada pelos setores e pela distribuição desses setores econômicos, indústrias, né, entre as regiões, né? Então, são essas as questões. Suelene, tem uma pergunta da Janaína. A gente podia fazer uma primeira rodada de pergunta, aí você responde e aí a gente faz uma segunda. Janaína, fala. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estou tentando acessar meu vídeo aqui para não ficar antipático, né? E eu não aparecer, já que o Paulo é tão educadinho ali, apareceu bem bonitinho. Mas não sei se eu apareço, não aparece nada para mim. Parece sim. Tá, não me vejo, mas tá. Eu quero parabenizar também a apresentação. Eu conheço pouco dessa discussão de related and unrelated variety, me parece bem interessante. Eu queria escutar um pouquinho mais sobre a escolha desse recorte para, enfim, a escolha desse recorte para analisar essa questão. Entendi que a origem disso é diversificação e especialização, né? Então, talvez existissem outras formas de caminhar por essa alternativa, por essa linha, né? Então, por que desse recorte? Conheço pouco também, viu, Suelene? Não consegui ler o texto que nem o Paulo, infelizmente. E eu acho a fala do Paulo muito importante dessa questão do patenteamento, ainda mais para economias periféricas, né? Brasil, quer dizer, tudo bem, é o único indicador que temos, é um indicador possível, porém, tem aí um impacto grande, me parece, né? Ele é uma proxy importante, mas é uma proxy muito problemática. Então, até que ponto isso vocês avaliam que impacta nos resultados e tal? Até pensando um pouco
pouco assim na minha linha aqui, né, Suelene, a ideia da próxima apresentação é a indústria calçadista, né, quer dizer, tem uma característica aí inovativa, muito mais no minor, obviamente, né, nessa linha que tu divides ali do que do up, sem dúvida, mas é uma indústria que tem uma importância aí socioeconômica para o Rio Grande do Sul enorme, né, e uma coisa que a gente discute aqui, por exemplo, é o quanto que a coisa da especialização regional e diversificação regional talvez, né, tenha acarretado aí uma situação um pouco mais complicada, talvez para regiões muito especializadas nela. Então, o quanto que essa tua apresentação também nos permite pensar um pouco nisso, né, um pouco que essa questão da variedade relacionada e tal, nos ajuda a discutir esse elemento. E, por fim, né, talvez ainda uma coisa ainda talvez distante do trabalho de vocês, mas o que a gente poderia tirar em termos de sugestões de ação de política pública mesmo, né, a partir do estudo de vocês. Vale mais a pena... Eu acho que também não é, talvez não seja, eu tenho uma mania de pensar assim, mais especializado ou mais diversificado, mas que composição seria essa, né? Talvez para pensar, porque a gente se lida com isso diariamente aqui no Rio Grande do Sul, pensando em política industrial, quer dizer, com o Januário, que está aqui nos assistindo também, e com o Alexandre, um outro doutorando que eu venho trabalhando, a ideia da gente pensar em resiliência regional, por exemplo, né? O quanto que a gente pode trabalhar com resiliência, o quanto que a gente pode... Então, toda essa questão da especialização, da diversificação também nos toca nesse sentido, né? Queria te escutar sobre isso também. E parabéns, novamente. Parabéns para o grupo todo. Abraços. Bem, responde essas duas que são suficientemente complicadas. Para a próxima rodada, pode ser? Tá. Bom, em termos da patente, como até a Janaína já disse, a questão a gente tem... A patente é uma proxy utilizada na literatura como um todo. A gente sabe dos problemas dela, a gente sabe que ela cobre apenas uma parte daquilo que é patenteado, que é protegido. A gente sabe que tem alguns setores que eles vão preferir não proteger, a gente sabe disso, mas é a proxy que a gente tem, no geral. Quando a gente está olhando para a patente de modelo de utilidade, a questão que a gente tem certeza é de que ela tem um grau diferente de invenção aí. As que são patentes, ela tem um grau de invenção maior do que aquelas que são modelo de utilidade. Então, isso a gente consegue ter certeza para dizer, porque uma patente ela pode ser um modelo de utilidade, mas o modelo de utilidade ele jamais vai poder ser uma patente. Então, a gente sabe que a patente ela tem um grau de invenção maior do que um modelo de utilidade. E é isso que a gente entra na discussão de radical e de coisas, mas a gente tenta deixar claro no texto que a gente foi influenciado a usar esses dois indicadores por causa da discussão, mas que a gente sabe que patente não é uma invenção, ela pode não ser uma inovação radical. A gente sabe de toda essa questão. A gente tenta deixar claro a questão da limitação da patente no texto, pensando nisso. Uma forma que poderia ser usada é tentar olhar as classes tecnológicas, e aí tentar diferenciar dentro das patentes se tem classes tecnológicas mais complexas, dentro da literatura de complexidade. Porém, a gente tem que jogar fora modelo de utilidade, porque ele não tem a classe tecnológica. Então, a gente teria que lidar somente com as patentes. Então, essa ideia inicial vamos diferenciar entre modelo de utilidade e patente, que a gente sabe que a gente tem um grau aí diferente. E se essa relação entre a variedade relacionada e não relacionada, ela tem diferenças.
E aí a gente consegue ver, pela magnitude, que existe sim um impacto diferente entre os dois. A questão setorial, ela envolve o que eu falei antes. Como no modelo de utilidade a gente não tem uma classe, é difícil a gente separar o setor, no caso, fazer uma tradução setor para patente e modelo de utilidade. Então, a gente não... a gente conseguiria, de repente, colocar uma ADAME setorial para as regiões, quais regiões têm empregos, mas aí a gente tenta lidar com isso usando o share da indústria, da manufatura, que é o que a gente supõe que é onde que é onde está a produção de inovação. Então, a gente usa o share para controlar isso, no caso, as questões setoriais das regiões, né? Pensando nas regiões, e não em si na patente. O recorte de variedade relacionada e não relacionada, né, que eu falei, ela vem mesmo da discussão de diversificação e especialização, e se a gente pensar que, quando a gente olha para variedade não relacionada, que está agrupada num indicador 2 dígitos, aquela região que está muito próximo de zero, a gente poderia considerar que ela tem uma concentração em algum... Claro, se a gente tirar as regiões que não tem nada, que ela vai ser zero também, mas aquelas que estão muito próximas de zero, elas tenderiam a ser as regiões mais especializadas. Então, daria para a gente dizer que para a inovação é a diversificação que a gente tem que continuar alavancando, a diversificação em todos os sentidos, seja ele em setores mais relacionados ou não, ou menos relacionados. Então, a especialização pode ter um conjunto de benefícios, mas para a inovação em si, a gente tenderia a dizer que o importante é a diversificação do conhecimento da indústria, que é importante para a geração de inovação, seja ela radical ou não. Políticas públicas, vai depender, a política ela tem que ser pensada sempre na diversificação, só que ela nunca pode esquecer das regiões. Então, aquelas regiões que são menos desenvolvidas, que é isso que a gente tentou trazer, às vezes você ampliar a base de conhecimento de variedade relacionada vai ser melhor, vai ser mais importante do que para as regiões mais desenvolvidas, porque ela já tem essa diversificação. Então, às vezes, o incremento a mais que você dá ali não é tão importante, porque você, às vezes, tem ganhos, não tem ganhos decrescentes. Então, regiões que já têm uma variedade relacionada mais alta, às vezes é mais importante você fazer política para a variedade não relacionada, para as bases de conhecimentos que não são relacionados, enquanto que para as regiões que têm já uma baixa variedade relacionada, não, você pode ampliar a diversificação a partir do conhecimento relacionado. É isso que acho que para políticas tem que pensar. A gente tem que fazer política, mas a gente nunca pode esquecer que as políticas elas não podem ser de tamanho único, que é essa discussão geral. Elas têm que levar em conta as características das regiões para poder, quer dizer, acho que é isso. Eu não sei se ficou claro. Acho que a Rosa tem uma pergunta. Você tem uma pergunta, Rosa? Eu gostaria de perguntar. Então gostaria de perguntar e de sugerir também. Em primeiro lugar, parabenizar pelo seminário, né, a qualidade do trabalho do seminário. Agradecer também a presença dos meus bolsistas de iniciação científica. Eu fiz o comercial aí, eu estou vendo eles aí. Eles estão agora, né, nessa discussão da inovação ambiental, então eu sugeri para que eles acompanhem, né, o papel da inovação, o papel do espaço também. E a minha sugestão seria exatamente, né? Vocês têm uma riqueza de dados aí sensacional, né? Micro-regiões, tem esse painel, né? Eu ia sugerir a questão do espaço, né? A inserção da econometria espacial. Por que não testar essas duas variáveis dependentes e ver a acessibilidade da autorrelação espacial? Será que esse fator relacionado
não relacionado seria mesmo aleatório, né? A gente comprovou através das estimações que são fatores extremamente heterogêneos, né? Aquela DAME ali, significativa, comprova quão heterogêneo é o Brasil com relação aos fatores da inovação, né? Então, essa questão da espacial, mais do que nunca, é importante, né, salientar. A questão da especialização e diversificação também, a gente sabe aí pela literatura que não é um nem o outro, mas ambas os indicadores, que são os diferenciais, são importantes para a inovação, e essa pegada que vocês fizeram, essas hipóteses, estão bem condizentes, né, com essa questão da inovação no Brasil. Eu achei bem interessante nesse sentido, tá? Mas seria isso, só essa conversa geral. Obrigada. Obrigado, Rosa, pela presença, e obrigado pelos notícias da Rosa aí, viu, pela presença, pelo prestígio, um prazer, viu? Quando vocês tiverem resultados de trabalho, viu, Rosa? Vamos colocar para apresentar também, tá? Pode deixar, pode deixar. Na pesquisa, a gente coloca o pessoal para apresentar também, tá, pessoal? Valeu. Bom, mais alguma dúvida? Obrigado, Rosa. Valeu. Pergunta. Solene, eu acho que você pode responder. Eu queria fazer uns comentários também. Mas a ideia seria, talvez, Selene, captar a defasagem espacial dessas variáveis, captar exatamente os spillovers, né? Os transbordamentos existentes, né? Pois é um número muito baixo, o número baixo ele não capta, Entendi. 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 Tem que ter paciência. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Maurício, Vanessa, Abel, Rafaela. Alguma pergunta, pessoal? Então, vou fazer uns comentários. Obrigado por todas as observações. Eu me sinto... Sou coautor do texto, né? O texto não tá submetido ainda, está quase submetido, está uma versão, eu acho que está mais redondinha para submeter. Tem alguns, eu gostei muito dos comentários de todos vocês. Eu vou fazer alguns comentários em cima das observações, né? Primeiro, a questão das especificidades setoriais, a inovação que o Paulo levantou, a Janaína também levantou.
Bom, isso aí eu não tem muito jeito, porque a patente é aquela coisa, todo mundo acha ruim, todo mundo acha que tem problema, todo mundo acha que não é boa, mas todo mundo usa, né? Então, por quê? Por conta das vantagens que a patente tem para uso para esse tipo de coisa. Aliás, precisamos fazer um agradecimento, viu, Rosa? Lá para o Eduardo, quem nos passou essa base de patentes foi o Eduardo Gonçalves, lá da FJ. Ah, é? Tá, valeu. Agradece. Tá? A gente não conseguiu ainda contato do NPI. Tá? Então, no que se refere, esse negócio de modelo de utilidade é um negócio complicado, Paulo. Sabe por quê? Porque pouquíssimos países usam. Tá? Pouquíssimos países usam. Tá? Então, a gente não encontra muita interlocução na literatura internacional sobre o modelo de utilidade, porque, na verdade, são pequenas inovações, são pequenas melhorias em processos, em produtos, que são patenteáveis. E alguns escritórios nacionais de patentes aceitam, que é o caso do INPI. Por isso que a gente tem esse dado. Tá? Tanto é que a própria proteção é menor. Tá? Então, não há dúvida que o modelo de utilidade é uma inovação, digamos, menor, de menor grau, de menor classe, de classe menor. Tá? Agora, o problema eu acho que não está aí, o problema está do outro lado. Tá? Quando a gente vai testar a hipótese de que tais características, né, related, unrelated, variety, afetam a inovação radical, tá? E a gente não está pedindo inovação radical por dois motivos. Primeiro, tem metodologia já que, como o Paulo citou algumas, tem outras, tal, que o pessoal seleciona classes de patentes, dentre as patentes, aquelas que podem ser consideradas patentes que expressam inovações breakthrough, né, de ruptura mesmo, né, seriam radicais. Então, essa é a primeira razão, a gente não faz esse recorte. A segunda razão é que mesmo se pegar digamos, as invenções patenteadas no Brasil de classe mais alta, eu acho que dificilmente vão ser inovações radicais, tais quais a gente lê na literatura, né? Porque qual empresa brasileira que provocou alguma ruptura em trajetória tecnológica, tal, que é o que define uma patente radical, tá? Então, acho que é uma limitação dos nossos dados. Então, a gente ficou discutindo um tempão qual o termo que a gente usava. A gente estava usando tudo inovação radical. Aí a gente inventou esse negócio de upper level innovation aí, né? Que na verdade só para diferenciar. Aí a gente está tranquilo, porque de fato é upper level innovation. É uma inovação de nível superior, isso não tem dúvida. Tá? Vamos ver o que a gringaiada vai achar, né? Quando a gente submeter isso para a revista internacional, o que os gringos vão achar? Vocês vão engolir bem e tal. Se vocês estiverem distraídos, né? Bom, sobre as políticas, Janaína, eu entendo o que a Janaína está dizendo, até por não conhecer o Rio Grande do Sul, mas conhecer especificamente alguns desses clusters que a Janaína trabalha, tá? Lá no Rio Grande do Sul, notadamente de calçados, com mais profundidade de calçados. Tá? O que os indicadores mostram? Eles mostram a inovação vem da onde? Vem da combinação e recombinação de capacitações. Então, se as combinações foram todas mais ou menos iguais, sabe? Se os conhecimentos forem mais ou menos iguais, as capacitações foram mais ou menos iguais, não tem inovação nenhuma, tudo vai fazer mais ou menos igual. Tá? O que acontece em muitos clusters, tá? E que são muito especializados e que você acaba achando... Quando a gente fazia pesquisa direta ainda, né, ia nas empresas, tal, a gente está fazendo cada vez menos isso, né? Não por conta da pandemia, mas por conta das novas metodologias que têm sido mais usadas nesses estudos dessa natureza. Então, uma vez eu visitando um cluster de calçados aqui no interior de São Paulo, com 3 perguntas eu sabia tudo. 3 perguntas. Obrigado, Fela. 3 perguntas eu sabia tudo da empresa, porque faltava fontes de conhecimento. Então, fontes de conhecimento vêm de capacitações. Essas capacitações elas podem ser diversas dentro do mesmo setor, tá? E é isso que o Related Variety pega. Tá? Quando você pega no mesmo setor, no mesmo dígito, tá? Você pega um monte de gente que tem capacitações diferentes dentro de uma mesma classe. Tá? Então, não dá para dizer
é meio complicado fazer a tradução direta de related para mais especializado, unrelated para mais diversificado, tá? Porque você tem diversidade dentro do mesmo setor. Unrelated não, aí você tem uma coisa mais diversificada mesmo. Então, como a Suelene disse, o unrelated ele se aproxima mais daquilo que a gente chama de diversificação. Mas também tem que tomar cuidado com isso, né? Então, os textos teóricos, né? Pega aquele texto do Ron Boscman, por exemplo, né? Que ele fala dos tipos de inovação, que ele fala que tem U, né? Tem formato de U. Então, se você tem capacitações que são muito diversificadas, mas que são absolutamente, não tem nada a ver uma com a outra, tá certo? Como é que você vai recombinar, tá? Então, acho que também tem que tomar cuidado nesse ponto, tá? O que é nosso, o que o texto permite concluir é que, quando você tem capacitações diversas dentro do mesmo setor, você estimula mais a inovação incremental medida por modelo de utilidade. Quando você tem capacitações mais diversificadas entre setores, isso estimula mais as inovações que a gente chamou de upper level, né, de nível superior. Tá? Isso que a gente pode falar. Qualquer coisa além disso, a gente está confabulando em cima dos nossos dados. Para as políticas, né, eu acho que fontes de diversidade é o mais importante, tá? Mas não necessariamente diversificação no sentido mais tradicional, produtivo, eu não sei dizer, tá certo? Então, por exemplo, se você botar um monte de empresa de, sei lá, software não, mas eletrônica em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ou no Vale do Paranhama, ou em Franca, aqui no interior de São Paulo, isso vai adiantar alguma coisa, vai trazer inovações para o setor de calçado? Não sei, tá? Então, nesse sentido, é promoção de diversidade, tá? E outra coisa que a nossa variável não pega, a nossa variável pega as capacitações localizadas e dentro da estrutura produtiva, tá? Você pode ter fontes externas de conhecimento pelos quais os produtores locais se apropriam, tá? Então, o estudo, por exemplo, da cerâmica, tanto aqui no interior de São Paulo, falando de cluster ainda, né? Aqui o estudo da cerâmica que a Gabriela Scur fez, tanto aqui no interior de São Paulo, como Santa Catarina, Criciúma, você tem, as empresas têm, sei lá, um escritório em Santa Gertrudes, um escritório lá em Criciúma, certo? Mas tem um conjunto de conhecimentos, está incorporado em consultores, em técnicos, em assistência técnica, que vão sendo repassados, tá? Então, eu acho que do ponto de vista das políticas, o mais importante é promover a diversificação das capacitações. Mas tomar cuidado também para não formar o U, né? Eu também vou começar a pegar coisas que não conversam. Tem um estudo, por exemplo, da Ana Cristina Fernandes, a gente pode chamar ela um dia para fazer uma apresentação com a gente, lá sobre Campina Grande, né? E lá em Campina Grande você tem, né? Você tinha lá uma estrutura produtiva muito tradicional, um tanto atrasada, inclusive, você criou um polo tecnológico super moderno. E aí as duas estruturas estão no mesmo lugar e não se conversam, tá? Então, ou seja, que adianta? Você teve um baita do esforço ali, e foi de fato importante, para promover a diversificação local, trazer novos setores de tecnologia mais avançada, mas que geraram poucas externalidades, digamos, né? Ou pouca interação nenhuma, na verdade, né? Com o setor mais tradicional. Então, virou um enclave ali dentro, tá certo? Dentro de um lugar que não é lá muito grande, tá certo? Uma estrutura produtiva que lá já não é lá essas coisas, tem uma estruturinha super moderna, diversificada, que conversa com Campinas, que conversa com o Rio Grande do Sul, que conversa com o Rio de Janeiro, que conversa com o Vale do Silício, que conversa com o São Francisco, tá? E não conversa localmente, tá? Então, do ponto de vista das políticas, eu acho que é isso, é promoção da diversidade de capacitações, tá? Eu acho que é um pouco isso. Gostei, muito obrigado mesmo, Rosa, da sugestão, tá?
A gente já testou, não deu muito, como a Sueli já disse, tá certo? Mas quem sabe a gente consegue pensar em novos indicadores e tal, tem que ser criativo nessa hora. Posso fazer mais uma resposta aqui, mais uma? Fala, Paulo, à vontade. Então, acho que a partir do que você falou, seria bastante interessante vocês testarem a hipótese, na verdade, do invertido, né? Se você considerar aí no eixo Y, né, a performance inventiva aí das regiões, né, medida por patente ou modelo de utilidade, e no eixo X, você vai ter a diversidade ou especialização, né, considerando a diversidade quando se aumenta, quando se busca como uma política, o que os estudos empíricos demonstram claramente é que existe, na verdade, um invertido dessa relação, né? Sim. Então, esse é o ponto da política, né? Até que ponto você já está, o que seria um ponto máximo de diversificação ou diversificação comparando entre as regiões, né? Então, essa hipótese eu acho que seria bem interessante testar, porque a grande maioria dos trabalhos que ia vendendo aqui meu trabalho que eu fiz na tese, que a literatura trata desse tema, né, da diversificação e especialização ligada com a performance inovativa, é a relação curvilinear entre essas duas dimensões, né? Sim. A gente não testou para esse modelo, né? Não é difícil, né? Botar uma quadráticazinha lá já resolve boa parte do problema, né? Então, é uma boa sugestão. E daria para estimar, né, essa questão, essa relação a partir das regiões do Brasil, né? Tá. Pelo menos os controles. Se tem algum momento que a curva fica... muda a inclinação, né? Pelo menos isso dá. É muito difícil achar em qual ponto ela muda de inclinação. E ela nem é estática, né? Ela é dinâmica, né? Ela não é dinâmica, precisa de um monte de controle, né? Mas, enfim, é uma hipótese. Se você está testando a relação entre duas coisas, tem que testar essa hipótese, porque é o que a base... aquele Noteboom, aquele cara que ele tem um monte de estudos, enfim, tá lá na minha tese, bem revisado, tabelinhas e tudo, só ir lá. Concordo. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos alguns minutos ainda. Eu não tenho não, viu, Renato, Suelene, é a Janaína. Obrigada, viu, pelas respostas, bem mais claro agora e bem mais complexo também, né, da gente pensar nessas questões. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Então, pessoal, vamos encerrar então aqui. Rosa, você quer falar? Fala, Rosa. Não, só agradecer mesmo, né, falar que esse ano, infelizmente, não vai ter o Enem, mas só tendo o contato aí com o pessoal do Enem falando de inovação já acalma meu coração. Não é difícil esse ano sem Enem, viu? Eu tô bem triste por causa disso. Mas tô vontade que vai passar. Você pode fazer um Enem do B. Um Enem do B. Mesma época do Enem, a gente faz um seminário virtual e a gente fala assim, olha, é o seguinte, não vai ter Enem esse ano. Beleza, valeu. Só para, já que eu sou do grupo lá do Enem, estamos tentando organizar para o ano que vem. Viu? Uma coisa bem legal vai ser, bem legal. Logo que possível, divulgaremos. Beleza, valeu, Janaína. Valeu. Então, pessoal, eu queria convidar... Maurício, você vai falar? Fala, companheiro. Fala, meu caro. Meu querido, porque a pergunta que eu ia fazer, o Paulo fez logo de início, aí esgotou todas as minhas possibilidades e curiosidades. Então, o que eu tenho a dizer é, Helene, parabéns, Renato, parabéns pelo paper, eu acho que dá uma publicação fantástica, e eu tenho certeza que mesmo que os gringos não estejam distraídos, ele há de ser publicado. Fiquem tranquilos, está muito bom. Então, super legal, iniciativa fantástica, parabéns aos dois. Semana que vem tem mais, eu vou estar presente também. Tá? Legal. E obrigado, a gente fica em contato aí, tá bom? Obrigado, Maurício. Pessoal, deixa eu então, para encerrar, fazer um pouquinho de marketing, né? Então, semana que vem a gente continua, a Janaína vai fazer a apresentação, ela já adiantou, já deu um drops aí do que ela vai apresentar, tá? Pessoal, todo mundo está presente, está convidado a apresentar seus trabalhos, tá bom? Então, vamos manter essa dinâmica toda quarta-feira, esse horário, tá?
Camila, valeu, Camila. Estamos ferrados, né? De férias, semana que vem. A gente aguenta, Camila, pode deixar. Todo mundo está convidado eu estou convidado a fazer suas apresentações. Como eu mostrei lá, já tem a semana que vem a Janaína, depois a Ariana, depois a Rosa. Paulo, vamos programar uma. A Vanessa está aqui também, vamos programar. Já conversei com o Murilo, com a Abel também. A Suelene está falando com a Mabel. Pessoal, vamos aproveitar esse espaço para a discussão. Eu queria fazer 2 marketings, então, mais 2 marketings. A Unicamp, este ano aqui, no segundo semestre, vai oferecer cursos cursos abertos. Como a maioria dos cursos vão ser online, né? A Unicamp vai abrir para o público externo esses cursos, tá? Eu, Maurício e a Suelene organizamos no ano passado uma disciplina que é para pós-graduação chamada Universidade de Desenvolvimento Regional, Inovação e Desenvolvimento Regional, né? Isso mesmo. Então, a gente vai oferecer de novo esse semestre e a Unicamp vai ter um esquema de matrícula, vai ser matrícula mesmo, né? As pessoas vão ter que se matricular, provavelmente como aluno especial. Tá todo mundo convidado, tá, pessoal? Tudo bem? E então a gente encerra, vou parar a gravação e a gente continua na semana que vem. A gente faz uma outra semana que vem com a Janaína. Obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado aí, um abraço para todos.